Olá, meus quarentenos, todo mundo bem? Eu sou o professor José Marcos e eu estou aqui hoje para falar com você sobre microscopia. Mas, antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero saber se você está bem. Você está cumprindo aí a quarentena, se possível, né? Obviamente, como você pode perceber, eu estou em casa, mas isso não impede da gente estar preparando materiais, da gente estar junto, da gente trocar ideia. Então hoje eu tô aqui com o maior carinho do mundo para te dar um abraço virtual, para dizer para você ficar calmo, que isso vai passar, assim como todas as outras pandemias que nós já tivemos, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje? Desde a antiguidade, a curiosidade dos seres humanos tem feito com que nós consigamos descobrir cada vez mais coisas. E aí eu quero que você dê uma paradinha aí e você imagine como que era a nossa vida antes do microscópio. Tá pensando? Pois é, né? Não era fácil. Por quê? Primeiro a gente não tinha conhecimento sobre micro-organismos, porque não havia o microscópio. Uma vez não havendo o microscópio, logo não tinha como a gente saber que existiam esses micro-organismos. Vou dar uma pausa aqui para te falar uma coisa. Nesse momento, a gente está vivendo uma pandemia, né? Tá todo mundo dentro de casa, a gente está aí meio apreensivo. Mas você já parou para pensar que a gente tem um microscópio que hoje a gente pode estudar sobre esse vírus, a gente pode entender sobre a sua constituição genética, a gente sabe como que esse vírus ele atua, onde que ele está? Então o microscópio ele mudou, ele revolucionou a história da humanidade. Como você deve ter acompanhado no seu livro, né, que está aqui o meu, ó, bonitinho, você deve ter percebido que há várias teorias sobre quem que inventou o microscópio. Eu não vou me ater a esse detalhe, a gente vai partir de Robert Hooke, certo? Porque foi ele uma das primeiras pessoas que falou sobre a célula e que usou o microscópio como ferramenta para descrever. E aí, a partir daí, a citologia, que é o ponto que a gente vai começar a falar hoje, ela toma um outro viés e aí ela começa a fazer com que a humanidade entenda. E a partir daí, desperta a curiosidade na classe científica da época, ok? Hoje eu quero falar para você que o microscópio ele consegue ampliar o que a nossa visão não consegue, né? Em pelo menos 100 nanômetros, que representa 0,1 milímetros de poder de resolução. Ou seja, a gente consegue visualizar detalhes de coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Você deve ter acompanhado aí no seu livro, tá? Para quem não deu uma olhada, a gente está na página 62, capítulo 4, ok? Página 63. Eu já passei essa atividade na agenda para casa, mas hoje eu quero falar com você, caso você tenha alguma dúvida, caso também você não tenha, porque eu tô morrendo de saudade de tu. Ó, o microscópio, como eu acabei de dizer, é super importante para as áreas da saúde todas, para toda essa área de pesquisa, né? Como você deve estar aí, assim como eu, percebendo sobre pandemia, ouvindo falar sobre vírus, falando sobre o que a gente não entende ainda sobre esse vírus, é justamente isso. Mas eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é que a gente tem um batalhão de cientistas, a gente hoje conta com a microscopia para poder cuidar dessa parte para nós, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre o microscópio? Pronto. Hoje a gente vai falar sobre o microscópio e aí eu quero apresentar a vocês os dois tipos de microscópio que nós iremos comentar nessa aula, certo? A gente tem um microscópio de luz, que é aquele que é mais comum, que tem um focozinho de luz embaixo, a gente inclusive já viu no laboratório. Nós temos o microscópio eletrônico, que ele é um pouco caro, é mais comum a gente encontrar em universidades, centros de pesquisa, como Fiocruz, etc. E um deles que ainda é bem mais difícil de a gente encontrar, que é o microscópio eletrônico de varredura, tá bom? Então pega seu papel aí, sua caneta e vamos lá anotar os detalhes. Vou te dar um tempinho, hein? E aí, quarentenes, tá com seu papel na mão? Vamos lá para alguns detalhes. Primeiro que o microscópio ele é super necessário à histologia, a gente já falou sobre isso, tá bom? Por quê? Porque ele aumenta o poder de resolução do olho humano. Como a gente não tem esse poder todo de resolução, a gente conta com o microscópio para a gente poder identificar partes de vírus, bactérias, de fungos. É graças ao microscópio que a gente consegue dizer que, por exemplo, existem peptídeo glicano na constituição de uma bactéria, ou que existem proteínas na constituição de um capsídeo, de um vírus, ok? Nosso ponto 1 é o microscópio de luz. Ele é aquele mais comum que a gente normalmente vai encontrar na nossa escola, inclusive lá no CEAN tem no nosso laboratório, não é mesmo? E no seu livro ele está na página 70, beleza? Tá
falando sobre os tipos de microscópio, aí lá tem esse microscópio que é o microscópio de luz. Ele é o mais comum, como eu acabei de dizer, ele vai ter um aumento de até 1.500 vezes aquilo que a gente poderia observar com os nossos olhos, e ele também é responsável por fazer as micrografias. Mas professor, o que é micrografias? Como o nome sugere, são pequenas fotos, ou são fotos de pequenos detalhes que são ampliadas e aí a gente consegue identificar. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala sobre lactobacillus, que é um tipo de bactéria que... Micrografias. Mas o que é micrografias, não é mesmo? Micrografia é uma técnica que é utilizada para fazer fotos de detalhes, de coisas que a gente não consegue visualizar a olho nu. Quer ver um exemplo? Lactobacillus. Todo mundo conhece, é gostosinho, é quem faz o iogurte. E os lactobacillus são bactérias em formato de bacilos. Mas como que a gente sabe que ela tem formato de bacilo se a gente não consegue identificar isso a olho nu? Graças ao nosso microscópio de luz e a essa técnica de fazer pequenas fotinhas de coisas que a gente não consegue identificar. Entendeu? Pessoal? Na página 71 do seu livro está explicando como que funciona o microscópio óptico, tá bom? Eu vou dar uma lidazinha aqui para você. Ó. Diz o seguinte: o microscópio óptico funciona porque um feixe de luz atravessa a lâmina de vidro, a amostra do material localizado sobre a lâmina e, por fim, as lentes chegando até o olho do observador. Mas vamos traduzir o que quer dizer isso? Significa dizer que nós temos lentes convergentes. E o que são lentes convergentes, professor? Anota aí. Lentes convergentes são lentes que têm um formato específico e nesse formato elas são capazes de convergir os raios solares ou raios de luz, quaisquer que seja, fazendo com que amplie aquele material estudado. Fácil, né? Dois sistemas de lentes e a gente tem uma ocular que amplia até 10 vezes e temos uma objetiva que amplia até 40 vezes. Se você dá uma olhadinha aí na imagem que tem no seu livro, você vai observar que a gente tem a ocular, que é onde a gente vai colocar os nossos olhos. Nós temos microscópio monoocular, ou seja, né, que a gente põe só um olhinho, e a gente tem os microscópios que são biocular, ou seja, a gente consegue colocar os dois olhinhos, tá bom? Já as objetivas são aquelas que ficam na parte de baixo, que também é conhecido por revólver, porque a gente consegue mover, e aí eu vou colocando de acordo com aquilo que eu quero ampliar e a quantidade de vezes. Vamos para o ponto 2? No nosso ponto 2, a gente vai falar sobre microscopia eletrônica, ou também conhecida por microscopia de varredura. Onde que a gente vai encontrar esse microscópio, professor? A gente vai encontrar eles em universidades, em centros de pesquisa, em laboratórios de análises clínicas, em laboratórios de análises espaciais, enfim, tudo que você possa imaginar aí que a gente precisa encontrar aquele detalhe que nós não vimos no microscópio anterior, a gente vai apelar para esse microscópio. Mas eu vou começar dizendo para você que ele é muito caro. Vou pôr umas aspas aqui, ok? Porque o que é caro pra mim, talvez não seja caro pra você, o que é caro pra você não é caro pra mim, e assim sucessivamente, tá bom? Então ele é um pouco, ou muito caro, vai depender aí de você. E esse microscópio, ele vai nos dar maiores detalhes, a gente vai ter uma riqueza de detalhes assim inacreditável. Se você tiver oportunidade aí na sua casa, põe um vídeo para você conseguir identificar o que o microscópio de varredura alcança. Você vai ver que ele consegue fazer coisas assim inacreditáveis, ok? Segundo ponto é que ele vai utilizar um feixe de elétrons. A incidência de elétrons produz diversas interações que são passíveis de ser coletadas, mas traduzindo isso para mim, para você, para ficar mais palpável, o que eu quis dizer agora é o seguinte, que ele é capaz de identificar além de imagens, ele consegue identificar a interação entre as moléculas de tal maneira que a gente consegue visualizar isso. Não é incrível? Outra coisa, ele consegue ampliar 1 milhão de vezes aquilo que ele conseguiria identificar com o olho humano. Não, para. 1 milhão de vezes. Antes de voltar, a gente já está quase finalizando a nossa troca de ideia de hoje. Eu quero dizer uma coisa pra você, ó. Bebe água, hein? Se cuida, viu? Bom, volta aqui. Antes de continuar, eu quero dizer pra você que não lembra o que é elétrons, tá bom? Tá na sua página 74, diz o seguinte: elétrons são partículas que constituem o átomo, unidade básica da matéria. Só pra lembrar que tudo é matéria, né? Eu sou matéria, você é matéria, esse celular aí que você tá usando é matéria, e tudo é constituído de matéria, mas a matéria é constituída de quê? De pequenas partículazinhas que são os átomos, e esses átomos possuem elétrons, e esses elétrons são expostos, identificados, não sei, utilize a palavra que você achar melhor,
e é isso que faz com que o nosso microscópio gere lindas imagens tridimensionais. Que palavra bonita, não é mesmo? E essas imagens a gente consegue identificar e ver várias bactérias numa colônia, a gente consegue ver como que funciona o nosso organismo por dentro, a gente consegue ver a liga metálica de um material, a gente consegue identificar como que se comporta os átomos que compõem a água, que compõem os gases, que compõem quaisquer coisas que tem nas nossas casas. Já tô ficando com saudade de vocês de novo. Mas antes de eu ir embora, para você continuar aí sua quarentena, eu quero que você abra aí sua página 76 e página 77 do seu livro. Cuida! Diz o seguinte, eu vou explorando seus conhecimentos, questão 1. O microscópio óptico é constituído por diversas estruturas, entre elas as que estão indicadas na figura a seguir. No seu livro você vai identificar, não sei se vai estar focando, meninas, tudo bom, que a gente tem aí um microscópio, ele está enumerado de A até D, certo? Sendo que o A é a lente ocular, que é essa daqui de cima, não sei se vai estar focando aí pra você. O item B é a nossa objetiva, que é o que eu falei pra você que vai mover, é ele que amplifica, que aumenta o nosso material de observação. O item C é a mesa, é onde a gente vai colocar a nossa lâmina. Assim que nós voltarmos para a escola, e eu espero que rápido, a gente vai fazer um experimento no laboratório. Eu vou ensinar vocês como faz uma lâmina, como utiliza. Eu não sei se eu falei no vídeo, mas a gente utiliza corantes específicos para bactéria, corante específico para fungo, corante específico para sangue, enfim, para quaisquer coisas que a gente queira estudar. E por último, o espelho ou o foco de luz que fica embaixo no nosso microscópio. Na nossa escola nós temos um microscópio que tem a luz embaixo. A gente liga ele na tomada, ele vai acender essa luz, a luz vai passar pelas lâminas e pelas nossas lentes, fazendo com que a gente identifique o nosso material de estudo. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem, de verdade, e que eu tenha te ajudado, que a gente tenha tirado alguma dúvida. Enche esse vídeo de comentários, vai na rede social do Cean. E ó, perguntem. Um beijo, tô com muita saudade de você, se cuida, fica com Deus e até o próximo vídeo.